Existe a minha, a sua e a verdade. Existe a sua verdade, que é a que prevalece, a minha verdade é o que me prevalece. Mas existe a verdade de Deus, que é a verdade soberana sobre todo o universo. E é essa verdade que vai prevalecer sobre casamentos, sobre trabalho, sobre profissão, sobre minha opinião, sobre seu conceito, meu conceito, sobre o meu comportamento, sobre o seu comportamento, sobre o que nós achamos ou deixamos de achar. Essa é a verdade que vai prevalecer. A minha deteriora, a sua deteriora, a de todo mundo vai deteriorar. Mas a de Deus, ela permanece para sempre, porque foi assim com o povo da geração passada, foi assim com o povo da geração antepassada, foi assim com os séculos anteriores. Então, vamos ser sinceros, olhando pelos olhinhos uns dos outros nessa manhã. Qual que é a verdade de verdade, se nenhuma delas prevaleceu? Por que você acha que a sua vai prevalecer? Por que eu acho que a minha vai prevalecer? Se ninguém prevaleceu. Só a verdade de Deus permaneceu e permanecerá para sempre. A pergunta é, será que não vale a pena a gente se dobrar à verdade de Deus? Mudar conceitos? Parar com pensamentos contrários? Mudar? Se realmente nos deixar convencer pela palavra de Deus, que é a verdade verdadeira, como se diz. Porque eu não quero correr o risco. E eu convido a você também a não correr o risco. Porque como que eu vou dizer que a minha opinião está certa se a Bíblia diz assim? Aí eu posso dizer, mas eu não creio na Bíblia. Isso é o mundano lá fora. Se ele morrer até o último segundo de respiração como ladrão na cruz e pedir perdão, Deus vai salvar ele. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas, se eu morrer em cima dos meus fundamentos, eu vou chegar para ele e dizer, Senhor, mas eu fiz e aconteci. Eu estava lá na igreja. Eu ouvi a mensagem. Mas eu curava, eu orava, eu intercedia, eu fazia, acontecia. Eu fazia isso tudo. Ele vai dizer, não vos conheço. Mas era a minha verdade. A minha verdade me fez, até o último dia, não mudar. Não aceitar coisas, não me dobrar. Me convencer de que aquele caminho que eu estava vivendo estava correto. Por mais que me falassem, por mais que me orientassem, por mais que eu ouvisse, por mais que eu visse. Porque é isso que Satanás faz, irmãos. Tiago 4, verso 1. Vamos lá? Escola bíblica, além de ceia, tá? Então, não é uma palavra de apenas pregação. É uma palavra de entendimento e escola bíblica. Tiago 4, verso 1. Tiago é facinho, de trás para frente, fica fácil a gente achar. Irmãos, eu vou falar para vocês. Deus não nos toma em inconsciência. Quem faz isso é Satanás. Toda vez que você encontrar alguém e falar assim, o Espírito Santo me tomou, eu não sei o que está fazendo. Não foi o Espírito de Deus. Pode falar na lata. Porque a Bíblia fala que o Espírito está sujeito ao profeta. Não é inconsciente. Agora, Satanás sim. Quando um espírito mau toma conta de uma pessoa, ele adormece o espírito e toma a consciência. Chama-se possessão. E isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. De onde eu vim. Então eu sei muito bem o que é possessão e o que é você ser cheio do Espírito Santo, irmão. Hoje eu digo para você, não tem possessão, tem consciência, até porque o culto a Deus é racional. O que aconteceu aqui de manhã eu posso dizer para você, o Espírito Santo, irmãos,
Não é com a gente, é com o mundo. O Espírito Santo está gemendo. Ah, mas a Bíblia diz que ele geme e intercede com... Não, ele intercede com gemidos, ele não geme. Mas ele geme através da intercessão quando ela está doída. E nós estamos vivendo tempos de muita dor, de muita queda, de muito glamour cristão, gospel, de muita aparência, irmão. E a essência está se perdendo a cada dia. Não está valendo mais você dizer assim, hoje, na minha igreja, ou então, graças a Deus, você viu, fulano voltou para Jesus. O outro fala assim, na igreja, Deus teve um batismo esse mês. Hoje nós temos as redes sociais que não escondem segredos. Até aquilo que não se quer falar, lá expõe. Eu pergunto, quantos batismos você está vendo na rede social? Quantos cultos de aceitação de Cristo você está vendo nas redes sociais? Quantos? Quanto tempo tem que você não vê um culto? Quantas pessoas, glória a Deus, 5 pessoas, 3 pessoas, nesse domingo vieram, aceitaram Jesus. Batismão com tantas almas. Quantos? Por quê? Porque você vê muita festa, vê muito pula-pula, vê muito passeio, vê muito churrasco, vê muito encontrão, vê um monte de coisa. Será que isso está educando o povo espiritualmente, salvando as pessoas? Será que isso está trazendo princípio cristão, mudando marido para esposa, mudando uma esposa para marido, pai para filho, filho para pai, mudando família? Fincando pessoas aqui dentro da igreja para ser uma mudança de vida, um testemunho, uma ponte de Deus aqui na terra. Não. O Espírito Santo está chorando, irmãos. Tudo que acontece aqui, eu posso dizer para você, eu não premedito nada. Mal a mensagem. Porque uma coisa que eu decidi na minha vida é não mais premeditar a obra de Deus, mas me deixar à disposição de Deus e ser usado por Ele do jeito que Ele quiser. Não sou melhor do que ninguém, mas eu decidi na minha vida me entregar a Deus por inteiro. Eu não vivo uma vida engessada, mas eu vivo uma vida consciente. Sei aonde eu erro, sei aonde eu peco, sei aonde eu peço perdão, tenho consciência das minhas fraquezas, consciência das minhas limitações, consciência das minhas necessidades, não mascaro a minha vida nem para mim nem para Deus. Até porque para Deus não precisava mascarar nada, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Mas a pior coisa que um ser humano pode fazer, principalmente um cristão, é mascarar para si mesmo. Se convencer que é uma coisa e não é. Ele nunca vai se render e melhorar, porque ele vai estar sempre achando que ele está em condições. Sabe quando é que o fraco fica forte? Quando ele reconhece que está fraco. Sabe quando o perdido se acha? Quando igual o filho pródigo, a ficha cai, ele sabe que ele está fora do caminho. Sabe quando é que a coisa começa a ajustar? Quando eu vejo que as coisas estão desajustadas. Quando é que eu recebo ajuda? Quando eu reconheço que eu preciso. Então as coisas mudam. É aí que faz a diferença, irmão. De uma essência para uma aparência. Olha o que diz aqui o primeiro texto dessa manhã. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta. De onde? Nós vamos falar assim do Bolsonaro, do Lula. Nós vamos falar da sociedade. Nós vamos falar do irmão que é muito grosso. Do pastor que é muito santarrão. Do outro lá que é muito frouxo. Do outro. De onde vêm as contendas e pelejas entre vós? É uma pergunta. Porque meu pai, minha mãe, porque meu marido é assim, porque o meu trabalho, porque é a vida. De onde vêm as pelejas e contendas entre vós? Do meu cansaço, do excesso disso ou falta daquilo. Nós vamos ter resposta para tudo. Mas a Bíblia diz qual é a resposta. De onde vêm as guerras e pelejas ou contendas entre vós? De onde?
Porventura não vem disto? Disto o quê, pastor? Uai, está lá. Ó. A saber dos vossos ou prazeres. Tem tradução que diz prazeres. Que nos vossos membros, tem tradução que diz nas vossa natureza, guerreiam. Eu gosto mais dessa, que diz assim, ó. Porventura não vem disso, a saber das vossas vontades, que na vossa natureza se confronta ou guerreia. 2. Cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos, nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Ah, mas eu peço, pastor. Já uma coisa que eu peço, volto 3. Passa por 3, por favor. Pedis e não recebeis. Por quê? Então tem um jeito certo, né, gente? Não é de qualquer jeito. Nem do jeito que eu acho. Existe um jeito certo. E o jeito certo é de quem? Porque pedis mal para quê? Para o gastardes com vossos próprios prazeres. Aqui começa o entendimento do que é certo e o que é errado. O que é certo é a minha vontade e a vontade de Deus. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas por quê? Como que é a forma de pedir? Eu preciso de uma palavra, preciso de um jeito. Qual é a verbalização para o Espírito Santo que eu preciso? Tem gente que acha que é impostar a voz, né? Ó amantíssimo Senhor. Tem gente que acha que é assim. Tem gente que acha que precisa botar um terno de R$3.500, um sapato de R$2.000 para orar ao Senhor. Estou debochando não, irmão, estou falando a realidade. Às vezes a gente é um pouco mal compreendido, porque a gente fala o que muitos pensam e não tem coragem de falar. Sabe por quê? Porque tem rabo preso e não quer ficar mal com ninguém. Eu não tenho rabo preso e para mim tanto faz. Eu não quero desagradar a Deus. E está aqui na rede nacional. Ou sei lá de onde aí. Não sou melhor nem pior. Eu apenas decidi ser de verdade. Se estou ruim, estou ruim. Estou fraco, estou fraco. Estou bem, estou bem. Não estou bem, quero ficar bem. Estou bem, quero ficar melhor ainda, não quero cair. Eu apenas decidi ser de verdade. Parar de, sabe? Porque o que vai me levar para o céu não é a minha perfeição. Não é a sua perfeição, a perfeição de ninguém. O que vai nos levar para o céu, ter uma vida abençoada aqui embaixo, resistente a Satanás, chama-se sinceridade. Ser de verdade com Deus. Deus não trabalha com ninguém perfeito não, irmãos, até porque não existe, mas Ele trabalha com pessoas sinceras, verdadeiras e transparentes. E aí, o diabo perde, porque ele não tem com que apontar. Jeremias um dia chega diante do Senhor e Satanás encosta-se do lado. Até se você achar isso aí, depois você puder colocar. E então Satanás começa a acusá-lo. Não sei quem já leu isso na Bíblia. Começa a acusá-lo diante de Deus. Acho que foi Jeremias. Ou Zacarias, alguma coisa assim. Tem um Ias aí. Nós vamos achar aqui e botar aqui. E então Deus começa a justificá-lo diante de Satanás. Porque tudo que Satanás falava é quem ele tinha e estava de verdade. Ele tinha sido aquilo mesmo. Mas um dia, deixou de ser e agora ele era outro. E agora o próprio Deus o justifica. Por que é que Deus justificou a Jó diante de Satanás? Apesar dele ser uma pessoa que não conhecia a Deus de intimidade. É ele quem diz, eu o conhecia só de ouvir. Então ele não tinha intimidade, ele não conhecia Deus na intimidade. Ele era uma pessoa boa, religiosa, íntegra, reta, desviava do mal. Deus justifica ele, viste meu servo Jó, homem íntegro. E Deus chama naquele texto ali 3 vezes ele de servo. Irmão, eu falar que eu sou servo é uma coisa, agora Deus falar que eu sou, já é outro naipe, né? Aí já muda tudo. É Deus me chamando de servo porque eu sou mesmo. Porque falar que é servo de Deus, todo mundo fala. Até o Joãozinho da boca de fumo. Ele está lá,
Tem relatos, amigo, você não sabe de história. Pastores de quebrada. E eu conheci pastor assim, ó, de conversa. Não é de fake, de ouvir falar, não. É de contato. Pastor, passei uma semana, o que foi? Uns 3 traficantes lá na igreja, levou lá assim, ó, a revólver, falou assim, nós estamos saindo para meter um assalto aí, consagra aí. Ó. E agora? Como é que faz? Falar que eu sou servo, falar que eu creio, falar que... Todo mundo diz, irmão. Agora, Deus me enxergar como um, aí é outra história. E qual é o nosso alvo na face dessa terra? Enquanto a gente está vivo, respirando todo dia, é chance, é oportunidade. É entender que todo dia eu tenho a chance de ser reconhecido por Ele como servo dEle. Que é o maior alvo que nós devemos ter. Porque servo aos nossos olhos é fácil. Mas servos aos olhos de Deus precisa de alguns conceitos. Negar a si, se render, deixar isso para trás, deixar aquilo para trás. Que aquele que não é capaz de deixar pai e mãe não é digno de mim. Deixa os mortos enterrar os mortos. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aí? Começa alguns requisitos. Como é que faz? Qualquer vontadezinha da gente, às vezes, aí sucumbe à vontade de Deus. Anula a palavra, como é que faz? Então, mas isso não enche igreja. Pelo contrário, tem alguns momentos que até afasta as pessoas. O pastor ultimamente só está pregando exortação. Isso não é exortação, isso é conscientização. Isso é ensinamento. Isso é escola bíblica, princípio cristão. Para mim ser crente. Pelo menos para vencer o básico. É como a pessoa ir para a escola e falar assim, não estou muito chato, a professora e professor toda hora, só quer que a gente faça exercício, é continha toda hora, escreve, mas é para você ter uma caligrafia boa, é para você poder aprender. Mas para que eu não vou ser matemática, para que eu preciso aprender matemática? A gente falava isso quando criança, não falava? Para que eu preciso aprender ciência, não vou ser cientista? Para que eu preciso? Para mim aprender a ler e escrever as 4 operações, mais, menos, dividir, multiplicar, está ótimo. Não, você vai ser analfabeto, irmão. E é assim que tem vivido o evangelho de Cristo. Tem gente aprendendo só o básico e se acha letrado, está analfabeto espiritual, analfabeto de Bíblia, analfabeto com Deus, analfabeto de tudo. Só ele acha que ele está arrebentando e o diabo está deitando e rolando. Porque o analfabetismo nos impede de ter oportunidade. A mesma oportunidade com uma pessoa formada, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem ali um bom condicionamento de aprendizado, é a mesma oportunidade que aquele que mal sabe escrever o nome, é a mesma, igualzinho. Por que você acha que no mundo espiritual vai ser diferente? Pastor, mas aí eu vou pegar o senhor agora. Paulo era letrado e Pedro era indouto, não sabia nada de nada. Exatamente. Mas por que eles surpreenderam Anás e Caifás, que eram os doutores da lei, falar: caramba, cara, nem nós somos como esses caras aí. Ele é indouto e está falando assim, porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Não é a letra que eu estou falando, irmão. Para o mundo, o analfabetismo é letra, falta de letra. No mundo espiritual, é falta de relacionamento com Deus. Não é você ter uma teologia, ter um anel na mão, estar formado nas maiores faculdades, não. Até porque a letra, aí ela vai já ao contrário. Ela vai te levar a questionar, querer entender o entendível. Então aí sim você vai ser um analfabeto espiritual. Porque o que faz a gente ser uma pessoa capacitada chama-se Espírito Santo. Espírito Santo. Deuteronômio 8:18. Lê Bíblia. Lê Bíblia. Volta lá para mim, amor. Pode vir o 16. Aqui é o negócio? Aqui, ó, vamos ler aqui primeiro. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. É Zacarias o livro, mas Josué, né? Errei aqui. E Satanás estava à sua mão direita para o quê? Se lhe opor, se acusar. O que mais? Garrou? Mas você já viu o endereço. Zacarias 3:1. Zacarias é o livro, não é o homem não. O homem é o Josué.
Deixa quieto. Quando você conseguir, beleza. Então, aí. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. O Senhor que repreendeu, hein? Não foi o homem. O homem estava sendo acusado, apontado. Mas o próprio Deus o justifica. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Oh, glória a Deus. Amém? Verso 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Verso 4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Eu fui, mas não sou mais. Deixei de ser. Agora, Satanás, acabou para você. É justificar diante de Deus, irmão. Diante de Deus. O nosso maior foco é estar assim, diante de Deus. A acusação do diabo, se acostar, opor-se contra nós, é a função dele. Mas a questão é, ele vai ter material ou não? Porque o material sou eu que dou ou não. Porque se Josué tivesse continuamente dando material para ele, Deus não poderia transformar, mudar, acabar, envergonhar o diabo que queria envergonhar ele. Isso aí resume exatamente nisso. Quando diante de Deus que estamos hoje, Satanás tenta nos envergonhar, mas ele só vai conseguir se ele tiver material. Porque se ele não tem material e Deus tem, Deus pega e justifica, e a vergonha se transforma em honra. Aqui foi vergonha ou honra que aconteceu com Josué? Honra. Porque ele era, mas agora deixou de ser. E agora ele não era mais quem ele era. E agora ele era uma nova pessoa. Honra, irmão. Honra. Deuteronômio 8:18. Pode ser o 16, eu acho que vai falar mais para nós. Deuteronômio 8, verso 16, aí você lê, que eu vou pegar na Bíblia aqui. Diz assim, gente, que eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais acima ainda, porque para nós vai melhorar mais ainda o entendimento. Verso 11. Aí sim nós vamos ler, vai pegar todo o contexto. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Esse hoje é quando, gente? É hoje? Ou é quando você conheceu a Cristo e todos os dias que você está vivendo na sua presença? Ah, pastor, eu tenho 5 anos com Jesus. Então todos os seus dias dos 5 anos é um hoje de Deus para você. Todos os seus 20 anos com Cristo são 20 anos de dias de hoje para você. Pastor, tem 1 ano. Então é 1 ano de vários dias. 365 dias de hoje para você. Amém? Está dando para entender até aí? E para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, lá da casa da servidão. Sabe o que é isso, irmão? É Deus conscientizando a nós, para nunca esquecermos o que Ele fez, e nada do que aconteça mude a nós com Ele. Pelo contrário, que a gente tenha sempre a consciência do que era antes dEle e do que tem sido com Ele. Por quê, pastor? Porque se a gente perde, aí a Bíblia diz que o diabo entra, pega a ornada, bonitinha, tudo organizado, mas vazia, entra, o que estava lá entra e traz mais 7. Então a Bíblia declara que o estado desta casa ou pessoa é pior do que o da primeira vez. E não é de uma hora para outra. Você não assusta. Não assusta. Mas a tendência
Ia chegar a um ponto da pessoa falar, gente, eu não reconheço mais fulano. Com certeza, a Bíblia está escrita isso aí já. Não assusta ninguém. Quem conhece a Bíblia não pega de surpresa. Fala assim, estava escrito que isso ia acontecer. Porque não tinha onde ir outro resultado. Tendência ia só. Por isso que ele tem tudo no manual da vida que é a Bíblia. Cuidado, irmão. Para quê? Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Tudo que a gente passa, irmão, na presença de Deus, sejam momentos de fartura ou de falta, momentos de deserto, momentos de investidas do inimigo, mas em todo o tempo são para o bem da nossa vida. É o não que você fala para o seu filho, não é para o mal dele, é para o bem dele. É um tapinha que você dá para poder ele melhorar, é uma disciplina, é uma conversa que você chama para conversar. Tudo isso é para o bem, para formar personalidade e caráter. Amém? É o tratamento de Deus com a gente, não muda nada. Se Deus respondesse as nossas orações no nosso tempo, nós seríamos mimados e não responsáveis. Amém? Se nós não enfrentássemos lutas, nós não valorizaríamos o que a gente alcança através das batalhas. Apesar ainda de ter muitos que não. Mas, diz assim no verso 16, a gente vai chegar no ponto maior. Não, verso 16 não lemos? E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Por isso que a gente não consegue viver sem Deus. E ao mesmo tempo, Ele permite algumas coisas para que a gente entenda que é Ele que está fazendo. E através desse entendimento, a gente não demole para nós mesmos nem para o diabo. Valorize e dê honras para quem? Mas o que eu devo fazer sempre? Antes te lembrarás o Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Para quê? Para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Verso 19. Será, porém, que se qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente... Simples assim, irmãos. Mas isso são coisas que Satanás não quer que você entenda. Não quer que pastores pregam. Sabe por quê? Porque isso traz entendimento, conhecimento, estrutura, sabedoria e libertação. Me mostra como eu devo fazer. Me alerta ao que eu não devo fazer. Me deixa atento, simples como a pomba, mas prudente como a serpente, para as ciladas que possam surgir. Eu falo, opa, isso aqui está parecendo com aquilo que está escrito. Não, está algo de errado aí. E então o laço do passarinheiro vai sendo deixado para trás, e Deus vai nos guiando, nos guiando, nos guiando. E aí nós vamos sabendo aonde pisar, aonde não pisar. No momento da aflição, a gente vai ter estrutura para permanecer, entendendo que deserto, mundo natural, faz parte da habitação de Satanás, mas o envenenamento, as picadas, não tem como evitar, mas eu tenho para onde olhar, que é a haste em nome de Jesus, que hoje é a cruz. Amém? O problema é que Satanás não quer que a gente entenda isso, porque quer que nas picadas da vida eu me perca, e sabe, agora eu fui picado, gente, eu vou morrer. E eu não saiba mais o que fazer, fique perdido, comece a tentar, sabe, me desenvenenar do meu jeito, com remédio caseiro, com remédio de outro, com cortes, Não. Moisés, quando o povo for picado, só faz uma coisa, pede para eles olhar para a haste. Quando for picado, isso quer dizer que vai ser picado. Ser picado é inevitável. Problema? Por quê? Porque a gente está no deserto, habitat de Satanás. Serpentes do deserto, eles estavam no deserto, na habitação das serpentes. Então falou, não tem como você estar lá no habitat deles e não ser picado. Por isso que eu estou levantando uma haste aqui, ó. O antídoto aqui, mas o olhar é com você. Palma para Jesus.
Vamos falar com ele agora? Ontem eu estava até conversando com a pastora. Há pessoas assim, irmãos, que a gente tem que olhar assim e falar assim, gente, dá vontade, mas não pode, né? Mas tem hora assim que dá vontade de você chegar assim, dependendo da pessoa, e falar assim, reconhece, irmão, não quer nada com Deus não. Seja mais verdadeiro com você, fala assim, ó, não quero nada mesmo não gosto não, estou afim não, entendeu? Estou enganando quem, gente? Ah, não quero nada não. Abraço, pastor, vamos ficar na amizade. Fica enganando, irmão, a si mesmo. O pior engano não é o próximo, é a si mesmo. E a gente tem que despertar nisso, porque o diabo está deitando e rolando, irmão, e fazendo muitos envergonharem a Cristo. Parece que Deus perdeu o poder, perdeu a força, perdeu a unção. Parece que a Bíblia não é mais o que era. Parece que o Espírito de Deus não tem vida com Deus, não tem tempo para Deus, não tem nada. E quer que Deus faça as coisas, irmão, não tem como. Ah, mas e tanto que tem, exato. Antes eu era ignorante, hoje eu não sou mais. Então eu tenho que viver aquilo, então ser verdadeiro. Não quero não, eu vou viver a minha vida. Mas não é isso que eu quero, não é isso que Deus quer. E às vezes eu tenho que reconhecer isso em mim para dizer assim, se eu continuar assim, a tendência vai ficar pior. Se eu continuar assim, eu posso até não voltar, fazer coisas que eu não fazia. Mas a Bíblia diz sobre duas casas, e nós vamos orar agora, sobre a casa de Davi e a casa de Saul. E a Bíblia diz que o tempo ia passando. Se você não leu isso, faça um deverzinho de casa, procure isso hoje e leia, para não ficar naquilo só que eu estou falando. Fique no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o tempo ia passando e a casa de Saul ia se enfraquecendo, mas a de Davi ia se fortalecendo. E compara o pecado dos dois, compara tudo que cada um fez. O detalhe, que Saul mascarava e disfarçava, vivia de aparência. Tem o texto que diz isso. Mas Davi reconhecia suas naturezas, sua fraqueza, suas pecaminosidades, e buscava melhorar com Deus todos os dias. E a Bíblia diz que Davi era pura essência. E a casa de Saul se enfraquecia e a casa de Davi se fortalecia. Hoje eu quero te convidar a receber a ceia e olhar para você, porque a sua família depende disso, seu casamento depende disso, seu relacionamento depende disso, sua subsistência na face dessa terra depende disso, seus filhos, seus netos dependem disso. A obra das suas mãos, o entrar e o sair da sua vida depende disso. O que fortalece e o que se enfraquece. Hoje nós não somos mais ignorantes, irmãos. Nós somos conhecedores da palavra. Temos experiências com Deus. Todos aqui têm uma experiência com Deus. Então por que o tempo passa e a gente se enfraquece em vez de se fortalecer? E o tempo ia passando, e a casa de Saul ia se enfraquecendo. Saul foi o homem mais poderoso daquele tempo, um dos. O primeiro rei escolhido por Deus, desejado pelo povo, diferenciado sobre qualquer homem na face da terra, mas só se enfraquecia cada dia. Saul, Davi, um menino que ninguém dava nada por ele, rejeitado pela família, excluído da sociedade, mas enxergado por Deus e indesejado por todos. Cresceu, errou, porque era ser humano, não era perfeito igualzinho nós, mas ele só se fortalecia. Nós não somos perfeitos, irmãos, mas podemos decidir a cada dia melhorar e se fortalecer. E eu quero te convidar a tomar uma decisão com Deus hoje, colocar o diabo debaixo dos seus pés, dar uma mudada em tudo, para que esse ano ainda, quando chegar ao final desse ano,
você possa dizer, no mínimo, eu estou mais forte espiritualmente. Mas não tem como você se fortalecer espiritualmente e aqui na terra coisas não acontecerem, porque será assim na terra como no céu. Então feche seus olhos nessa hora, por favor. Querido Deus, eterno e querido Pai, é a presença do Senhor nessa noite, nesta manhã, trazendo vida às nossas vidas. Um dia, meu Deus, em que nós não tínhamos ideia do que o Senhor faria nesse dia. A mensagem, a oração que fiz ontem, hoje logo ao amanhecer, aqui em cima e aqui no altar. Eu não tinha ideia, e nenhuma dessas pessoas que o Senhor tocou o coração em casa para estarem na tua casa, tínhamos ideia do mover do teu Espírito. Isso demonstra que o Senhor nos ama, que o Senhor tem cuidado de nós. Iremos, meu Deus, sair daqui hoje, sim, mas muito diferente do que quando chegamos, porque estamos saindo daqui perdoados, fortalecidos, preenchidos e transbordantes do teu poder. Quando tomarmos deste pão e desta água e deste suco, a unção do teu Espírito, a força do Senhor, a presença da transbordância da tua graça, possa preencher esse irmão, possa preencher essa irmã, possa, meu Deus, fortalecer, que a partir de hoje, cada um de nós, eu junto com eles e eles junto comigo e nós juntos com o Senhor, possamos, meu Deus, conseguir superar o que não estávamos conseguindo, reagir aonde não conseguíamos, ser o que nós queríamos, mas não estávamos conseguindo, melhorar o que precisamos melhorar e ainda, meu Deus, ser firmes aonde já estamos sendo firmes, em crescimento, para que o teu nome seja glorificado. Quando esse trabalhador, essa trabalhadora, esse chefe de família, essa esposa, esse filho, essas pessoas, ao saírem daqui, retornarem para suas realidades, que a unção, a essência do Senhor exale de tal forma que alguém possa dizer, nossa, algo está diferente em você, e quando isso acontecer, alguém poder dizer assim, nada de especial, nada de muito, apenas um posicionamento, apenas a presença de Deus com liberdade na minha vida, porque eu sou do Senhor e Ele é meu, eu sou do meu amado e meu amado é meu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, aleluia. Pai, recebe a nossa vida, o nosso coração e também o nosso pedido de perdão. Isso é o que Davi fazia todos os dias, é o que Paulo fazia todos os dias, porque sabiam quão grande o Senhor é. E assim nessa manhã nós estamos também unidos em um só propósito, em dar glórias e honras e reconhecimento ao quão grande o Senhor é. E assim como eles cresciam e se fortaleciam, Davi se fortalecia, apesar de ser quem era. Paulo, apesar de ser quem era, também se fortalecia. Que cada um de nós, apesar de sermos quem somos, meu Pai, possamos a cada dia ser fortalecido na força do seu poder. Ajude-nos, Senhor, a continuar firmes, caminhando. Ajude-nos, Senhor, nesse dia a dia tão difícil, a manter o nosso olhar para a haste, para a cruz, sempre que necessário, mediante os envenenamentos da vida. Assim nós abençoamos a todos, em nome de Jesus. Queridos, estenda as mãos para cá. Pai amado, aqui está os elementos que mediante esta oração que foi feita,
seja, meu Deus, o vigor, a saúde, a restauração, o selo, meu Deus, de vitória da vida destas pessoas. Quando eles participarem desses elementos, meu Pai, que eles percebam, sintam, meu Deus, que o poder do Senhor os faz revestir agora, porque não será uma ceia comum, mas será a ceia da diferença, em nome de Jesus, meu Pai. Mesmo em pé, queridos, hoje nós vamos fazer diferente, receber esta ceia de pé, porque é de pé que você vai sair daqui para vencer, em nome de Jesus. Receba o corpo, o sangue de Cristo e a água simbolizando a palavra. Pode receber. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear Com celestial maná, com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Reis discípulos a buscar, sem os peixes mas Jesus os apanhar. manda, Mas Jesus os manda outra vez partir. ao tornar a praia então, Ao tornar a vem no praia, fogo, então, peixe e pão, vem no fogo, peixe e Jesus que os convida, e Jesus que os convida a ceia viva. adore, igreja, em uma só Vem voz. cear, o mestre chama. Vem cear, mesmo hoje tu te podes. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. oh aleluia. Vem sedento se achar. Venha Cristo sem Venha tardar, Cristo sem pois um tardar. vinho sem Pois mistura, o vinho sem Ele dá. mistura Ele dá. aleluia. E também Dá vida ao pão, que nos traz consolação. traz consolação. Eis que tudo preparado já está, aleluia. Vem cear, o mestre Levante os elementos chama, para o alto, vem querido, cear. adore a Ele, aleluia. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Levante o seu pão para o alto e diga: Senhor meu Deus, que este pão seja o teu corpo, a me dar comunhão e trazer em mim a vida do Senhor. Que seja eu somente um com o Senhor e o Senhor comigo. Que a força deste corpo me fortaleça todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Também tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que foi entregue e moído por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, diz o Senhor. Querido, quando você participar desse pão, saiba que é o corpo de Cristo em comunhão com a sua vida. Quando você amassar esse copinho, você vai dizer: a partir de hoje, tudo o que estava entre eu e Deus, que me impedia, que me enfraquecia, que não provém de Deus, eu estou rejeitando em nome de Jesus. Participe do corpo de Cristo, meu irmão.
Levante o cálice e diga: Senhor meu Deus, nessa manhã, seja o teu sangue na minha vida. Diga com fé que essa transfusão possa mudar toda a minha vida para sempre, a cada dia mais. Que o sangue do Senhor seja o único a percorrer sobre as minhas veias, e todo o sangue impuro da minha natureza seja purificado pelo sangue puro, imaculado do Senhor. Quando você amassar esse copinho e beber desse cálice, você vai falar da vida do seu coração, que tudo aquilo que é morte espiritual, que provém da natureza do inimigo, que seja destruído hoje, que a única coisa que prevaleça na sua vida seja a vida de Deus, em nome de Jesus, meu irmão. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, diz o Senhor. Participe com fé, igreja, e destrua com mais fé ainda. Aleluia. Fique à vontade, querido, pelo menos alguns segundinhos. É você e Deus, é o seu momento com o Senhor. Se você chorar, não fique constrangido, é o Espírito Santo te envolvendo. Se você quiser ajoelhar, fique à vontade. Quiser vir ao altar, também fique à vontade. Nós estamos com liberdade na casa do nosso Pai. Fique à vontade, querido. Você tem liberdade. Liberdade para falar, liberdade para se render, liberdade para chorar, liberdade para se renovar, liberdade só entenda algo: o Senhor te ama, o Senhor te deseja, o Senhor, Ele te ama, e é por isso que Ele cuida de nós. Oh Espírito Santo, vida de Deus na nossa vida, vida de Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que nesta manhã, Senhor, nós estamos nos consagrando, Senhor, somente às Tuas vontades. Que haja a vida do Senhor nas nossas vidas, através, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nós nos reconciliamos com o Senhor nesta manhã e pedimos que o Senhor venha nos fortalecer cada vez mais, Senhor. Que o Senhor realmente seja o tudo na nossa vida. Que nada venha, Pai, nos afastar da Tua presença. Que nada venha nos fazer, Senhor, a abandonar os Seus preceitos da Tua palavra. Que possamos estar fortalecidos cada vez mais para poder, Senhor, cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas, o plano salvífico. Que a Tua vida seja a vida nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos nesta manhã nos olharmos para nós mesmos e largar tudo aquilo, Pai, que estava nos afastando do Senhor. Que agora realmente o Senhor venha, Senhor, agir por inteiro no nosso ser. Que nós possamos, Senhor, nos humilhar, Senhor, e saber o quanto nós erramos, mas o Senhor está aqui para nos consertar, Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus, o conserto realmente. Nós precisamos, Senhor, estar contrito ao Senhor, estar em comunhão, Senhor, que nesta manhã, que haja mais comunhão com Teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, largar as nossas vontades, nós possamos fazer realmente somente a Tua vontade, Pai. Ó Deus, fica conosco, Jesus, todos os dias, todos os momentos ao qual, Senhor, estivemos fracos, Senhor, venha nos fortalecer. Nos fortalece, Senhor, nas nossas vidas, nos Teus caminhos. Nos fortaleça, Senhor, espiritualmente. Nos renova cada vez mais, Jesus. Venha, Pai, avivar a Tua igreja, Senhor, para cumprir, Senhor, o que o Senhor tem, Senhor, prometido para nós. Pai querido, a Tua igreja neste momento reconcilia, Senhor, sobre todas as fraquezas. Estamos sendo, Senhor, fortalecidos na Tua presença. Que a Tua presença cada vez mais venha, Senhor, sobre cada um nesta manhã, sobre cada família, Senhor, sobre o Teu povo, Jesus. Que haja renovo, que haja renovação, que haja restauração espiritual nesta manhã, Jesus.
não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. Levante as mãos e declare assim, ó: escudo para os que nele creem. E se você crê, ela será escudo na sua vida. Então pode glorificar Ele, meu irmão. Esse escudo está na sua vida. Oh! Aleluia! Quem está com esse escudo aí, diga glória a Deus. Então sente-se, por favor, irmãos. Há um escudo na sua vida. Esse escudo está na sua vida, irmão. Acredite. Lembra da mensagem? Está no canal, está lá também no Face, né? Escudo de bronze. A gente não pode trocar o escudo de Deus. Tem um personagem na Bíblia que ele trocou o escudo mesmo, por outro escudo. Não podemos trocar. Tá lá, procura lá no canal que tem essa pregação lá, muito abençoada, que fortalece, como a do lençol também. Não podemos trocar nossas vestes pelo lençol, né? E tem lá um menino que no momento que Jesus estava passando, ele sai de lençol e nu por baixo. Tá lá no canal também. Então tudo isso fala de proteção, fala de vida, de honra. E que o diabo ele tenta fazer com a gente exatamente isso: tirar de nós o escudo, a proteção, as vestes. Para quê? Para que amanhã ele possa ganhar lugar e envergonhar a gente. Só que não, irmão, porque nós temos um Deus que nos justifica. Amém? Temos um Deus que nos justifica. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Que dentro de pouco tempo você possa dar um grande testemunho de mudança sua, de alguma coisa ao seu redor, porque a sua transformação transforma pessoas e situações. Pode ter certeza disso em nome de Jesus. Amém? Confia nisso. Sai daqui hoje com essa certeza: a minha transformação vai transformar onde eu passar, vai transformar aonde eu estiver, vai transformar também a minha família. Porque a sua transformação é a mudança de tudo, pode ter certeza. Lembra daquele corrimão assim daquela pecinha de jogo, como é que é o nome? Dominó? Quem nunca fez uma minhoquinha daquilo um dia, né? E dava o peteleco em uma só, não é? Põe. O resto tudo ia atrás. Por causa de um homem, põe a humanidade toda. Sim ou não? Mas por causa de um homem, a humanidade toda. Então, por causa de você, tudo pode ser mudado lá. Amém? Que Deus continue mais falando ao seu coração.